Então, tenho aqui a altura do triângulo e o ortocentro. A altura do triângulo é uma seviana, sai de um vértice e vem perpendicular ao lado oposto. Seviana é qualquer segmento que começa no vértice e termina no lado oposto. A gente vai estudar alguns tipos de seviana que são mais notáveis. A primeira delas é a altura. Para obter a altura, eu preciso aí de uma perpendicular. E para conseguir uma perpendicular, a gente vai trabalhar com régua e compasso. Eu vou pôr a ponta seca do meu compasso em um dos vértices e vou fazer uma abertura um pouquinho maior que o lado, que é a distância entre o vértice e o lado oposto. E vou traçar um arco aí. Este arco, ele cruzou o lado por 2 vezes. E aí, nessas 2 marcas, eu ponho a ponta seca e marco a minha perpendicular. Lembrando que o compasso tem que estar sempre com uma abertura maior que a metade da distância entre esses pontos, para que eles possam se cruzar ali, né? Aí você traça aqui a primeira altura, que a gente vai chamar de H, como esse é o ponto B, é a altura do lado B. Para conseguir o ortocentro, você precisa de pelo menos mais uma altura. Então, eu vou fazer a altura de C. Abro com um pouco mais que a distância também, ó, dá pra ver aqui. Distância um pouquinho maior. Traço um arco, porém desta vez o arco ele não cruzou 2 vezes o lado do triângulo. Quando isso acontecer, você vai precisar prolongar um pouco esse lado, como eu fiz aqui. E aí você encontra os 2 pontos aí. Não tem problema. Agora você constrói a perpendicular. E essa perpendicular vai cruzar a primeira, formando aqui, ó, o ortocentro. Aqui é o ortocentro. Esse pontinho é o ortocentro. E aqui vai ser a altura do lado C. Se você quiser a altura do lado A, é só ligar o vértice A. Você vai perceber que aqui também é perpendicular. Então as 3 alturas são perpendiculares sempre ao lado oposto do triângulo. Ok? O encontro delas é no ortocentro. Esse ortocentro ele fica dentro do triângulo, se o triângulo for um triângulo acutângulo, que é aquele triângulo que tem os três ângulos menores que 90 graus. Um outro exemplo aqui é esse aqui, que eu tenho um ângulo maior que 90. Então eu terei um triângulo obtusângulo. E aí o meu ortocentro, ele não vai ficar dentro do triângulo. Vamos construir as alturas e vocês vão poder verificar comigo. Então, vou fechar bem aqui que está muito maior. Agora está um pouquinho maior, dá para ver no vídeo. Fiz a marcação da primeira perpendicular aqui, ó. Marquei uma perpendicular. Vou traçá-la. Eu vou, a princípio, eu vou até destacar aqui, ó, para você saber que a altura do triângulo é isso aqui, que é uma seviana. Mas eu vou precisar prolongar para achar o ortocentro. Vou repetir o processo com um segundo vértice aí. Esse aqui do vértice F. Está um pouco maior aqui, ó. Eu já posso traçar e aí eu vou ter que prolongar. E vou traçar uma perpendicular aqui também, ó. Fiz as marcações, lembrando que com mais que a metade da distância entre as marcas. Também vou traçar só até aqui, ó, essa é a altura. Tá? Do lado F. E você vai ver que para elas se cruzarem, para eu conseguir o ortocentro, eu tenho que prolongar aqui. E ela vai se cruzar sempre, digamos, grosseiramente, acima do ângulo aqui.
certo? Então este ponto aqui, ó, é o ortocentro. E se eu ligar aqui, ó, eu tenho a terceira altura que vai ser perpendicular a este lado aqui, ó. Ó aqui o ângulo reto, certo? O meu triângulo era isso aqui, ó. Esse era o triângulo. Esse que vai aparecer em roxo era o triângulo. Era não. É o triângulo. Precisei prolongar os lados e as alturas se encontraram aqui fora. Todo triângulo que é obtusângulo, o ortocentro fica do lado de fora, como se estivesse assim, um pouco acima do ângulo obtuso. O terceiro caso é quando o meu triângulo ele já é retângulo. Aqui, ó, eu já tenho duas alturas, ó, porque esse lado... Deixa eu mudar esse ponto de H, porque H já é a altura. Vou chamar ele de Q, só para não confundir com a altura. Então, aqui eu vou ter a primeira altura, já é perpendicular, e aqui eu já tenho uma segunda altura. Então, consequentemente, aqui já é o meu ortocentro, ponto Q coincide com o ortocentro. Então, se eu pedir apenas o ortocentro, é aqui o vértice do ângulo reto. Aqui eu já tenho uma altura, aqui eu tenho outra, e ia faltar apenas a altura relativa ao lado Q. Então, esse lado aqui também faz a função da altura do lado G. Esse aqui é a altura do lado I. Faltaria achar apenas a altura do lado Q, que é o que a gente vai fazer agora para ter as três alturas. Então, marquei aqui o arco. E essa é a única altura que dá para construir um triângulo retângulo, que é a terceira altura. E essa aqui é a altura do lado Q. E o ortocentro coincidindo com o ponto Q, ok? Então, é isso que você precisa saber sobre a altura do triângulo e o ortocentro. Bom